retiro dos jovens. Desde que eu me batizei, nós não perdemos nenhum retiro. A gente nunca estava naquela missão lá em Brasília e não pude estar presente no retiro dos jovens. Isso fez perder o retiro, mas também estava uma missão na obra de Deus. De lá para cá, eu me casei, fui presidente dos jovens, continuo participando, depois diácono, agora como pastor. Eu fico feliz em ver o crescimento dessa unidade na obra de Deus. Isso é prova que Deus tem nos abençoado grandemente. Eu só queria ler apenas 3 versículos. Peço irmãos que coloquem de pé. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão e se deitou e dormia no profundo sono. Amém. Irmãos, podem sentar. Essa história ela me chama a atenção, porque é uma história interessante em que nós vemos um homem em que Deus deu uma missão para ele fazer e ele fugiu, quis fugir da face do Senhor. Nós vemos ele errado por estar desobedecendo a voz de Deus, pagar sua passagem para um navio e seguir rumo a outra direção. Eu fiquei imaginando o chefe daquele navio vendeu a passagem para Jonas sem saber que estava vendendo a passagem do navio para o homem que estava errado com Deus. E como nós vemos aqui, nós podemos ver na história que Jonas desceu até o porão do navio e foi dormir, e houve uma grande tempestade e quase pôs o navio a afundar, e os marinheiros começaram a jogar fazendas, bagagens ao mar, perder coisas importantes que estavam naquela embarcação. E eu fiquei analisando e vi que a nossa vida ela é uma embarcação. Nossa vida é como um barco que está em alto mar, seguindo rumo à Canaã celestial. Mas muitas vezes nós paramos e vendemos o ingresso do navio da nossa vida para alguma coisa errada. Nós vemos que Jonas não entrou por acaso no navio. Ele não convocou, o chefe do navio não convocou Jonas para entrar naquele navio. Ele chegou e pagou sua passagem e entrou. Muitas vezes em nossas vidas, nós vendemos o ingresso da embarcação da nossa vida para o pecado. Muitas vezes nós vendemos o ingresso da embarcação da nossa vida para o erro, e às vezes nós sabemos e deixamos ele entrar, e muitas vezes nós não sabemos, e quando estamos prosseguindo viagem, nós sofremos uma grande tempestade. Muitas vezes nós não sabemos porquê,
E às vezes perdemos coisas preciosas em nossas vidas porque não prestamos atenção no que nós colocamos no barco de nossa vida. Por isso que nós devemos parar, prestar atenção para que nós estamos atraindo para dentro da nossa vida, que nós estamos trazendo para dentro de nós. Nós estamos andando com o errado, nós estamos vendendo ingresso da nossa vida para o pecado, para o erro, para a desobediência. Mas outra história que me chamou muita atenção, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, em que Jesus vira para os discípulos, depois de várias parábolas, e diz para eles: passamos de uma margem para a outra, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Nós, analisando um texto e o outro, nós podemos ver dois tipos diferentes de tempestade. O chefe do navio colocou alguém que estava errado com Deus dentro de sua embarcação. No outro, nós vemos os discípulos colocarem Jesus dentro da sua embarcação. A nossa vida é uma embarcação. Quem nós queremos colocar dentro do barco de nossa vida? O erro? O pecado? Ou queremos colocar Jesus para guiar o nosso barco? Deus fez uma promessa aqui para os discípulos: passamos de uma banda